Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual José Sartor. Hoje trazendo um assunto bastante interessante que já vi em outros canais no YouTube e tem vários livros falando da experiência de quase morte, onde existem inúmeros relatos falando sobre as experiências de cada pessoa que passou por uma situação assim de quase morte ou quase desencarne, né? E o que eu posso observar nesses vários relatos é que, além deles serem reais, é claro, né, são experiências vividas por cada pessoa, e são experiências extrafísicas que acontecem para pessoas que acreditam na espiritualidade, para pessoas que são completamente céticas, pessoas que nunca leram nada, muitas vezes não têm conhecimento nenhum sobre projeção astral, sobre vida além da morte, sobre espiritualidade, sobre colônias espirituais, o encontro com entes queridos já desencarnados, mas no entanto elas descrevem situações bem interessantes, bem reais, dentro da experiência e dentro do conhecimento que se sabe, para quem estuda esse lado, quem estuda toda essa linha espiritual, sutil, extrafísica. E como dizia Einstein, citando uma pequena sabedoria dele, ele dizia: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. E é verdade, né? Se nós formos analisar, o que cada um sabe é aquilo que está dentro do seu conhecimento, daquilo que a pessoa aprende e naquilo que muitas vezes as pessoas também se acomodam num estilo de vida, numa bagagem de conhecimento determinada, muitas vezes especializada num setor devido ao seu trabalho profissional, ou porque também tem seus hobbies, mas não vai muito além disso. Então, é que nem ele diz, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Por isso que então muitas pessoas não aceitam, não entendem, não querem aceitar esse lado espiritual, mas, no entanto, inúmeras ocorrências terminam acontecendo no dia a dia das pessoas que faz com que elas experimentem situações desagradáveis, seja por causa de um acidente, seja por causa de uma doença, seja por um mal súbito como um infarto, seja por causa de uso de situações de alucinógenos ou do álcool, faz com que a pessoa tenha algum tipo de vivência que faça com que os corpos sutis se projetem para fora do corpo físico, extrapolem os limites do cérebro físico, e a pessoa termina vivenciando uma experiência bastante interessante do ponto de vista assim de experimentar uma realidade diferente, acessar um plano sutil maior, um plano sutil verdadeiro que existe ali, mas que o cérebro físico, por suas bitolações, pelos conceitos que a gente carrega consigo mesmo, terminam bloqueando a percepção dessa realidade superior, dessa realidade espiritual que existe. Então, o que acontece? Já na década ainda de 80, o Dr. Raymond Moody Jr., um americano, um médico norte-americano, o que ele começou a observar? Que inúmeros pacientes dele, porque ele trabalhou muito tempo no setor de emergência, num hospital, e ele começou a observar que os pacientes que chegavam nesse setor de emergência para receber um pronto-socorro,
eles chegavam lá e sofriam paradas cardíacas, perdiam totalmente os sentidos, então eram encaminhados para todo aquele processo que os médicos usam de reanimação, de fazer o possível para que a pessoa recupere a sua consciência, né? E ele começou a notar que muitos desses seus pacientes que passavam por essas situações traumáticas depois relatavam que tinham visto as cenas que aconteceram depois que a pessoa tinha sofrido um infarto, tinha saído tinha perdido completamente a consciência. E essas pessoas então elas descreviam quem estava na sala de atendimento, quantas pessoas estavam ali, características da sala de atendimento, características da sala até de cirurgia, quando tinham que passar por uma cirurgia emergencial, características de cada um dos médicos, enfermeiras que estavam ali, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, que estavam ali no ambiente realizando socorro. Como se não bastasse, essas pessoas relatavam também que saíam fora dessa sala de atendimento e viam no corredor do hospital, então muitas vezes familiares que estavam ali sentados aguardando o resultado do atendimento, que tinham sido avisados de que algo tinha acontecido com eles, com um dos seus entes queridos ali. E descreviam também como essa pessoa da família estava em relação à situação, chorando, nervoso, ou caminhando, conversando com outras pessoas, enfim, inúmeros relatos em mínimos detalhes descrevendo que realmente um fenômeno extrafísico, um fenômeno muito interessante, não comum, e tinha acontecido diante do que a pessoa tinha passado. A pessoa, quando ela passa por essa experiência e ela não tem conhecimento, ela é pega totalmente de surpresa, porque ela vivencia uns momentos onde ela está fora do corpo, como que projetado numa projeção astral, numa projeção de consciência, diante de um ambiente estranho, com pessoas estranhas, porque antes a pessoa tinha perdido a consciência diante do que aconteceu. E de repente a pessoa se via fora do corpo, vendo a si mesma e vendo todo esse ambiente, essas pessoas, como eu mencionei antes. Então é uma evidência, uma das maiores provas que tem de que realmente existe a vida além da matéria, além do corpo físico. Uma das maiores evidências de que existe a projeção ou a saída dos corpos sutis do corpo físico, e que o ser guarda consciência de tudo isso. É claro que ali em situações traumáticas, exageradas, fora do comum, mas que muitas pessoas guardam essa lembrança também durante o sono físico, de uma forma bastante comum, bastante normal, que terminam experienciando. Raymond Moody então descreve em vários, nos livros que ele escreveu, vários relatos então das pessoas que descreviam inúmeros detalhes, tanto desse ambiente, como eu falei antes, mas também o que é mais interessante, do que essas pessoas encontraram quando estavam fora do corpo físico, o que essas pessoas sentiram e encontraram projetadas, além dessa captação do ambiente físico, material, e que depois algumas não têm essa consciência do ambiente físico, material, onde o corpo físico delas está ali sendo atendido, mas logo já se viam projetadas fora do corpo,
e encontrando seres que muitos, por falta de conhecimento mais profundo, descrevem como ter encontrado Jesus, como ter encontrado Nossa Senhora. Isso porque vai depender da crença que cada pessoa tem. Se é uma pessoa, por exemplo, católica, se ela ver uma mulher com um rosto sereno, bonito, se ela vê essa mulher conversando com ela e emanando uma energia, uma luz, um campo de energia, né? Ou então se ela vê um homem de barba, um homem com trajes assim, tipo mantos brancos ou de alguma cor clara, e também falando serenamente, muitas vezes as pessoas pensam que elas estão vendo Jesus, ou estão vendo a Virgem Maria, Nossa Senhora, enfim, porque corresponde com o que descreve os relatos tradicionais que as religiões passam, né? Quando na verdade, normalmente as pessoas, diante dessa situação, elas se encontram com o próprio mentor espiritual ou mentora, que daí há uma confusão na interpretação da pessoa, mas elas enxergam uma mulher serena, uma mulher de aparência agradável, que conversa com ela, ou então um homem, uma aparência também agradável, sereno, que conversa com a pessoa explicando o que aconteceu, explicando que houve devido a um acidente ou algum trauma ou alguma parada cardíaca, a pessoa saiu fora do corpo físico e foi encaminhada para esse encontro extrafísico. Nada disso é por acaso. Se a pessoa passou por essas situações, é porque algo está dentro do processo evolutivo da pessoa vivenciar essa situação e chegar ao ponto de experienciar esse encontro extrafísico que a pessoa tem com o seu mentor, com a sua mentora, para que essa pessoa passe a viver, quem sabe, né? E vai depender do livre-arbítrio da pessoa, a pessoa passe a viver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais desperta ou totalmente desperta para a realidade que existe no plano sutil. Então, diante da possibilidade da pessoa desencarnar, da pessoa ter chegar o momento do desencarne dela, ela pode experienciar a possibilidade de que seres mais evoluídos, como um mentor espiritual, venham a trazer instruções muito nitidamente captadas pela pessoa, porque o cérebro físico, normalmente, pela densidade que ele existe, pelas experiências que se vivencia aqui no plano físico, ele tende a bloquear muito desse contato sutil, desse contato extrafísico que acontece todos os dias durante o sono físico. Então, muitas vezes, os nossos mentores e mentoras conversam com nós, a gente acessa contato com outros seres mais evoluídos, hierarquias, que passam instruções para nós. Nós entramos em contato durante o sono físico com pessoas que já desencarnaram, familiares, amigas, ou às vezes até inimigos, né, para haver uma reconciliação, uma conversação, uma harmonização. Só que normalmente o cérebro físico bloqueia toda essa realidade, porque muitas vezes a pessoa não aceita essa realidade extrafísica, ela é bitolada no conceito e ela termina não aceitando todo esse contato. E no caso de uma experiência de quase morte, diante da súbita saída dos corpos sutis do corpo físico, a pessoa termina vivenciando uma realidade tanto assim obrigatória, né?
porque ela está numa condição de quase desencarne, né? Ela praticamente desencarnou. O que a faz não ter ainda desencarnado é o fato das ligações energéticas, que muitos chamam de cordão de prata, não terem ainda se desfeito em relação à ligação com o corpo físico, que se liga dos corpos sutis para o corpo físico no nível dos plexos nervosos e das glândulas, e que corresponde também à conexão dos nossos chakras, né, que existem nos corpos sutis, com o corpo físico. Então, nesse momento, as pessoas descrevem, por exemplo, que nem eu já vi os relatos, pessoas que sofreram acidente de carro, se viram caídas do chão, fora do carro, totalmente inertes, viram fora do corpo, né, que o corpo delas estava ali deitado, viram também que pessoas chegaram para ajudá-las, teve um caso em particular de um homem que ele foi diagnosticado pela equipe de socorro como ter desencarnado no acidente. Ele não tinha mais respiração, os sinais vitais tinham cessado e consideraram ele desencarnado. Colocaram um lençol sobre o corpo dele e ele, fora do corpo, ficava extremamente aflito, porque ele não entendia como que o corpo dele estava ali deitado e ele estava de pé, e ele estava pedindo para que alguém ajudasse ele, porque ele continuava vivo. E, na verdade, o corpo físico tinha tido uma parada cardíaca. E, nesse caso, se passaram horas até vir um veículo adequado para recolher o corpo, levar para o necrotério, e até que, em dado momento, com a ajuda superior, porque não era o momento desse homem desencarnar, ele foi simplesmente reacoplado ao corpo físico com a ajuda das equipes espirituais maiores, e ele recobrou a consciência para espanto das pessoas que trabalhavam lá naquele necrotério. Então isso evidencia que quem conduz todos esses fenômenos, todos esses fatos, é o plano espiritual. E toda essa situação que uma pessoa possa passar está dentro do karma dela, está dentro do aprendizado do espírito diante da sua própria evolução, da sua necessidade de evoluir. E aí ela experiencia o contato com esses seres, muitas vezes entes queridos, como eu disse antes, que já desencarnaram, que se reencontram e que falam: não, tu tem que ainda voltar, tu vai voltar para o teu corpo físico, porque o teu tempo aqui lá no plano físico ainda não foi concluído, então ainda tem coisas a realizar. Muitas vezes a pessoa que está ali passando por essa situação, o encarnado, né, ele se sente tão bem que ele não quer mais voltar, ele não quer voltar para o corpo físico, mas recebe a orientação de que ainda é necessário o retorno ao corpo físico para concluir aquela encarnação. Então a pessoa termina voltando, termina aceitando, né, até porque são leis superiores que determinam quando é o momento de cada um de nós desencarnar, exceto nos casos de suicídios, onde a pessoa deliberadamente aceita terminar com a vida do seu corpo físico. Mas fora isso, quem determina o desencarne sempre é o plano superior. São as hierarquias maiores. Então, existem esses vários relatos e que mostram a realidade da vida extrafísica. A pessoa fora do corpo físico se sente tão viva, tão lúcida, ou até mais do que quando está no corpo físico, inclusive com experiências muito bonitas. Aí depende do merecimento, do nível de evolução de cada ser, onde a pessoa até se vê numa colônia espiritual, se vê numa
ambiente, uma estrutura muito bonita, com flores, com árvores, com bosques, conversa com mais de uma pessoa, naqueles instantes onde, enquanto a equipe médica está lá fazendo o possível para reanimar aquele corpo físico. No momento que eles conseguem reanimar o corpo físico e que é tomada essa consciência da pessoa que está passando por essa situação, os amigos maiores veem que chegou o momento dela voltar para o corpo físico, ela termina voltando rapidamente para o corpo físico e aí ela volta a respirar, o coração volta a bater e tudo, de certa forma, volta ao normal. Só que essa lembrança consciente desses momentos vividos, a pessoa nunca mais esquece, é tão vivo, tão real, tão intenso, que a pessoa nunca mais esquece essa experiência, esse contato com os amigos maiores, com o ente querido que está numa condição evolutiva melhor, as energias que a pessoa vê, a beleza do ambiente que a pessoa vê, o famoso túnel de luz, né? Que é nada mais que a projeção dos corpos sutis saindo do corpo físico e a influência desse cordão de prata, essas ligações energéticas que existem entre o corpo físico e os corpos sutis, através do duplo etérico. E ali então existe essa consciência de todo esse fenômeno que é lindíssimo. Inclusive tem pessoas, tem aqui no caso de um médico americano, um outro médico americano, neurologista, acho que vocês já até ouviram falar, eu não me lembro o nome dele agora, que ele era extremamente cético e diante de uma cirurgia ele sofreu uma parada cardíaca e com várias complicações entrou em estado de coma. E nesse período que ele ficou em estado de coma, de alguns dias, ele se viu fora do corpo, ele vivenciou toda uma experiência de ter sido recolhido a uma colônia espiritual, recebeu instruções, ficou bem consciente dessa realidade superior e voltou para o corpo físico quando era para voltar, recobrou a consciência e terminou escrevendo um livro sobre a experiência dele, que virou um best-seller lá nos Estados Unidos, um fenômeno de vendas, onde ele ele passou a escrever nesse livro a experiência dele, essa realidade que ele vivenciou fora do corpo, que ele descreveu como ter vivido no paraíso, ele escreveu como estar dentro de um paraíso e em contato com seres mais evoluídos, com energias super agradáveis. Então, para esse ser, com certeza, essa experiência foi fundamental para a evolução dele, para a tomada de consciência dele. Muitas vezes fora do corpo a gente tem um conhecimento, nós encarnados muitas vezes temos um conhecimento, temos uma vivência que é realizada durante todos os momentos que a gente sai do corpo físico, que a gente se projeta fora do corpo físico, nos momentos de sono. E os corpos sutis estão conscientes disso, eles sabem o que vivenciaram, eles sabem do conhecimento que eles têm, das informações que são passadas pelo plano superior. A diferença é que quando o ser vai voltar, os corpos sutis vão voltar para o corpo físico, vão reacoplar no corpo físico, simplesmente o cérebro físico bloqueia, porque o cérebro físico não vivenciou todas aquelas experiências, e muitas vezes o cérebro físico está numa situação de padrão baixo, de preocupação, de conexão muito com o mundo material. Então ele bloqueia tudo isso, e muitas vezes essas várias experiências terminam ficando só com uma leve impressão que a pessoa termina interpretando como um mero sonho. Eu sonhei que estava num lugar assim, assado, e aí tem toda uma distorção do próprio cérebro físico que impede que a lembrança aconteça plenamente. Então é isso que eu queria trazer para vocês, o conhecimento da experiência de quase morte,
onde as pessoas vivenciam essa realidade espiritual. E claro, a ciência, geralmente cética, e muitos outros céticos costumam dizer que isso é fruto daqueles momentos onde o coração parou de bater, o sangue parou de circular pelo cérebro, há uma perda de oxigenação na circulação do cérebro, o que provoca alucinações. Essa explicação que muitos céticos, muitos médicos até dão. Mas tem aquele detalhe que eu mencionei antes, como se fosse só isso, uma mera situação relacionada à função fisiológica cerebral. Como é que as pessoas sabiam características de quem estava atendendo elas, como estava atendendo, onde estavam sendo atendidas, se tinha familiares esperando ou não. Então, todas essas características que são descritas, e até de ter encontrado uma pessoa que ela nunca conheceu aqui no plano físico, mas que tinha sido um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, um tio, uma tia, que já tinham desencarnado muito antes da pessoa ter até reencarnado. E que depois outros familiares confirmam, não, realmente tu está descrevendo a pessoa do teu avô, da tua avó, do teu tio, da tua tia e tal. Então, se fosse uma mera situação de falta de oxigênio, de falta de circulação sanguínea no cérebro, provocaria alucinações. Como é que teriam todas essas informações contidas ali naquele relato, né? Então, podemos observar que é realmente a descrição de toda uma experiência maior, né? Toda uma experiência extrafísica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque ali nos comentários. Lembre-se de clicar no gostei, se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo, onde estarei trazendo para vocês outros assuntos relacionados à vida maior, à vida espiritual. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Até mais.